aqui. Não é nem 4 bilhões. Há 4 bilhões não tinha isso, não era possível, porque a Terra não permitia. Depois a Terra foi constituída, sofreu cataclisma, queimou muita coisa, apareceu o oxigênio através da fotossíntese, porque ela mudou totalmente, passou a ter floresta, e depois isso aqui teve uma situação, segundo a ciência, por que esses seres aqui subiram daqui, qual foi o motivo? Nós imaginamos que pode ter sido uma grande convulsão do globo através de uma alta temperatura, porque o globo ainda, como hoje, ainda solta fumaça, né, nos vulcões, lavas e tudo, no passado era muito maior. E, portanto, pode ter acontecido uma situação em que esse tipo de seres aqui passaram a não existir mais, para que a Terra pudesse sofrer mudança e receber um novo tipo de vida. Assim eu digo que a natureza veio trabalhando desse modelo. Mas então, para a gente chegar aqui adiante, para poder explicar essa questão da origem, a gente vai olhar que daqui para aquele momento sofreu uma evolução. E aí nós observamos que através do estudo das ciências nós vamos pegar um amparo no Charles Darwin, quando veio com a teoria da evolução da espécie. Muita gente no passado achava que não, que aquilo ali era uma sacação dele, não sei o quê. Mas naquele momento que ele trouxe essa informação, foi mais ou menos na época que o Allan Kardec estava já tendo as informações sobre a doutrina espírita, com todos aqueles livros. Nesse momento de 1800 e pouco, 40, 50, um pouquinho por ali, uma série de espíritos aportaram aqui na Terra para trazer uma série de revelações, dos quais o Allan Kardec trouxe essa questão para explicar a doutrina espírita, mas o Charles Darwin também veio já com um aprendizado da outra encarnação, dizendo: eu vou encarnar na Terra para poder estudar isso e mostrar para a humanidade essa questão da evolução. E aí acabou que ele deixou esse livro um pouquinho depois que saiu o Livro dos Espíritos. Quando estava acontecendo todas essas informações, eu comecei a pensar: olha que interessante, não só o Charles Darwin veio com a questão de explicar sobre a evolução da espécie e ter um amparo científico, mas também para que você pudesse ultrapassar do limite da matéria. A espiritualidade, através de Allan Kardec, veio informar também, ou seja, foi muito mais arrojado. Já veio explicar a questão de depois da matéria. O que anima tudo isso? Qual é a consequência disso? Senão a gente ia ficar parado na evolução da espécie e não tinha mais nada. E depois? Foi aí que houve exatamente essa intercambiação de pensamento, onde o próprio Charles Darwin, não foi só ele que pensou nisso, ele teve um outro inglês também, que também estava pensando na mesma coisa, no outro lugar. E os dois mandaram o seu pensamento para uma escola famosa lá na Inglaterra. E lá, cada um recebeu num momento diferente. Os pensamentos eram iguais, parecidíssimo. Todo mundo ficou boquiaberto. Como pode? Uma pessoa mandou uma informação no começo do ano, falando exatamente isso. Uma outra veio depois e mandou outra informação de outro lugar, de outra cidade, para ser estudado. Se parecia demais. Quero supor que isso fazia parte de uma plebe de espíritos que vinham aqui à Terra, para que pudesse haver essa mudança, tanto quanto houve uma grande mudança na Terra quando Jesus apareceu. Ele veio transformar essa humanidade, trazer o seu contributo para que nós pudéssemos evoluir do ponto de vista de um novo pensamento. Então, agora eu aprendo que quando há essa questão, nós estamos agora melhor aquinhoados em termos de informação para entender como é que é essa questão da evolução. Mas mesmo assim, será que ele tinha razão? Logo em 1943 foi feita a descoberta do DNA e depois, em 1953, foi descoberto os fundamentos da hereditariedade. Esses dois estudos, um em 40 e depois um em 53, vieram confirmar a teoria do nosso amigo Darwin. Ele tinha razão. Portanto, essa questão da evolução das espécies é assim mesmo, como a natureza universal. Nós passamos por todos esses momentos de evolução, acredito eu, que a gente era no passado seres muito mais grosseiros, agora nós estamos ficando mais refinados, né? Cuja tendência eu já posso projetar. Nós devemos ser melhores amanhã. Aí eu agora já fico mais calmo, né? Mais animado, que amanhã as coisas não terminam. Porque agora a gente vai explicar a questão que diz respeito ao coitado do animal, que a gente deixava ele de lado, né?
Então veja só como é que as coisas vieram funcionando ao longo desse tempo todo, dando amparo a essa explicação toda, do ponto de vista que a gente chega aqui nesse momento e se transforma naquilo. Sim, mas a gente evoluiu, a gente mudou, mas fica assim um negócio assim difícil de entender. Não é fácil, realmente, nem para todos dá para entender. Vamos dizer assim, é uma coisa muito dilatada, é um passo muito largo que às vezes a gente não está preparada para aceitar. Eu, por exemplo, estou me aproximando de aceitar por tudo isso, por isso eu trouxe aqui para vocês, para que vocês possam apreciar comigo, fazer suas reflexões, para ver se de fato a gente vai caminhando com esse pensamento, que eu acho uma coisa muito boa e sólida. Então eu chego num certo momento que eu digo o seguinte aqui, quando eu chego naquele momento lá que eu já estou em espera, eu digo, agora eu sou daquela maneira. Então, a partir daí, eu tenho condições, que os meus atributos já me dá a condição de poder continuar na minha caminhada, não é assim? Porque eu já tenho agora vontade, livre-arbítrio, não é? Inteligência, tenho um pensamento contínuo, guardo esse pensamento na minha memória, que antes o animal não tinha isso, né? Fica esquecido, mas eu já guardo, eu memorizo as minhas experiências do passado, das minhas existências, tanto dessa quanto das anteriores, ficam guardadas na minha consciência, memorizadas. Então isso é acumulativo. Quando nós desencarnamos, nós levamos isso conosco, não fica perdido. Porque na próxima encarnação, esse aprendizado vai servir para mim. E aí eu vou me aproximar da questão do animal, como é que funcionaria para ele, né? Porque ele não tem essa condição, lembra? Porque ele é mais limitado, né? É aí que a gente vai começar agora, acho que é entrar nesse tema, né? Que eu passar aí. Assim, aqui